E aí, tá preocupado com o surubão? Surubão do Centrão. Essa eu tenho que admitir que foi ideia do Rovai. Eu estava dizendo que tinha poucas dúvidas sobre a origem desse título, viu? Então. Agora. Eu podia ser Surubão Master também, Felipe. Eu fiquei em dúvida. Mas é que a gente quis rimar, né? Surubão Centrão, né? Eu sinto que o Renato ele está assim, numa veia poética, né? De fazer umas rimas. Está meio Drummond, meio Mário de Andrade, meio Mário Quintana. Ô, Felipe, só não saiu mais coisa até agora, primeiro porque tem um acordo tácito ali, mesmo os deputados mais da esquerda, que não estão até o momento, ninguém foi visto. Por exemplo, o Hugo Mota está nas fotos do celular do Vorcari, é o que eu posso falar. Então, como ele não está em fotos, digamos assim, delicadas, dá para dizer, ele não está em fotos delicadas, mas está. Eu não sei se é o meu que está oscilando o tempo todo, está apagando. É o seu. O meu estão dizendo que está bom aqui, ó. No chat estão dizendo que está bom. Tem muitos deputados nas fotos, né? E houve um acordo tácito para vamos esconder isso daí. Eu ontem falava com a minha fonte, uma das dificuldades foi essa do acordo, tanto que o André Mendonça já puxa para ele de novo tudo e fala, segura, vamos mais olhar esses celulares não, volta para a PF. Quem entrou para averiguar teve 1 hora, então é muita informação, não dava para olhar em 1 hora, então não conseguiu se averiguar praticamente nada dos celulares. E ao puxar para a PF de volta os celulares e jogar lá num cofre, o André Mendonça pode virar o pizzaiolo que eu sempre imaginei que seria, ao fim e ao cabo, o papel dele. Por quê? Estoura aí os vínculos dele com o Centrão, né? Fica claro e evidente que esse escândalo não é do governo Lula, é do bolsonarismo e do Centrão, e tem a fragilidade do Alexandre de Moraes e do Toffoli, com compra e venda de imóveis e contratos, digamos, heterodoxos. Então, para que as coisas fiquem bem para todo mundo, o Centrão e o bolsonarismo negociariam com o Partido Supremo e teriam como fiador o André Mendonça na condução dessa solução para que o escândalo fosse enterrado. Felipe e Dri. O que você achou dessa decisão? Você está fora do ar, viu, Dri? Não, já voltei. Agora que você está voltando. Felipe. Eu concordo contigo. Ao mesmo tempo, eu fico imaginando o seguinte aqui, Renato. Vamos lá. Nós temos 2 tipos de escândalo aí, né? Nós temos o escândalo principal, obviamente, um escândalo financeiro, que a gente tem atores muito conhecidos, já divulgados, e outras tentativas de envolver gente. Então, não dá mais para Ciro Nogueira, Ibanez, Cláudio Castro fugirem disso. Isso é um ponto, né? Na esteira disso, eu sempre disse aqui, eu falei, não é possível que não tenha Flávio Bolsonaro, não tenha gente mais perto ali do núcleo duro, o próprio Flávio. Isso é uma maneira de esconder. De outro lado, a gente tem esse escândalo aí que você chamou poeticamente, né, que você deu o nome poético de Surubão do Centrão. São 2 coisas distintas. Quando se fala desse tipo de escândalo, num país conservador como o Brasil, né, é incrível que isso seja assim, né, Renato Tria, mas isso chama mais atenção do que o escândalo financeiro. Dá mais medo nos deputados, nos senadores, do que o próprio esquema de corrupção gigantesco. Porque o próprio Ciro Nogueira já se livrou de um esquema de corrupção muito bem apurado com o chefe de gabinete dele quando era diretor do FNDE. Eu sempre repito aqui aquele escândalo das Bíblias, né, dos pastores no Ministério da Educação. Era o chefe de gabinete do Ciro Nogueira. Em última instância, era o Ciro Nogueira. Né?
o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, já se safou daqueles kits robótica. Ninguém lembra mais, ninguém fala mais nada. Ninguém fala mais da mansão do Flávio Bolsonaro, dos 26 milhões, ninguém fala do dinheiro, nada. As pessoas esquecem tudo isso. Agora, o escândalo sexual ninguém esquece, né? O que ficou do Vorcaro foi a linguagem do Cebolinha, que foi o que rendeu mais meme, foi o que rendeu mais... Então, do ponto de vista comunicacional, isso aí é o que estraga a reputação de todo mundo num país conservador, careta como o Brasil. Então, é isso. E aí você coloca um pastor terrivelmente evangélico para presidir o inquérito. Cara, é óbvio que vai dar pizzaiolo aí, né, Renato? Mas a pizza não é por causa do dinheiro, incrível. A pizza é por causa do escândalo sexual. É claro que eu acho que tem o Flávio Bolsonaro e ele vai proteger o Flávio, mas ele vai principalmente por esse aspecto. Um país conservador como o Brasil, um escândalo sexual é mais importante para o público do que um escândalo financeiro. Infelizmente, essa é a realidade. É verdade. E ontem, no Roda Viva, o Carlos Viana, que é o presidente da CPMI, admitiu que, de fato, os parlamentares tiveram acesso a esses vídeos íntimos que estavam disponíveis nessa tal sala-cofre, que ontem foi vetada pela decisão do ministro André Mendonça, que decidiu, então, tirar todo esse material, mandar de volta para a Polícia Federal, para que a Polícia Federal retirasse de todo esse conteúdo os vídeos que tivessem aí, que fossem íntimos e que não dissessem respeito às investigações. E o que, vamos combinar, que já deveria ter sido feito muito antes, né? Já a Polícia Federal já devia ter liberado tinha que ter feito essa filtragem, né? E ontem, então, vou colocar aqui os trechos, como o Rovai pediu, dessa resposta aí, a jornalista Raquel Landim, da SBT News, pergunta... A sala cofre onde estão os dados dos sigilos de Daniel Vorcaro. A informação que eu tenho de fontes do Supremo e também do Legislativo é que o ministro toma essa decisão para impedir o vazamento de vídeos íntimos. Tá aí o resumo, né, do que o Felipe falou, né? Vamos impedir... Nossa, como essa Raquel Landim tem uma voz chata, né? Desculpa dizer isso, mas além de ser uma pessoa... É engraçado, eles não chamam a gente, porque nós somos da mídia progressista, e ao mesmo tempo chamam da mídia reacionária a Raquel Landim, que ela é editora, acho que hoje do SBT, ela está como do SBT. Ela é do antagonista, né? Não, ela está aí, pelo menos é o que ela aparece. Ela foi da CNN e está no SBT News. E acho que no Estadão da também. CNN. Cabe, inclusive, vídeos ali de garotas de programa. Eu queria saber se o senhor confirma essa informação, se havia o risco de vazamento dessas informações e como é que a CPI vai trabalhar agora sem os dados de Daniel Vorcaro. Olha, Raquel, a questão do Banco Master, ela tem para nós hoje uma questão até muito própria. Eu quero levar Daniel Vorcaro na CPMI de qualquer maneira. Ele tem explicações a dar. Mas quando nós tivemos os primeiros vazamentos, a CPMI foi acusada pelo ministro Alexandre de Moraes de ser a responsável. Não é verdade. A maior parte das informações que vazaram, nós não tínhamos até a chegada desse equipamento que eu consegui direto. Isso é a questão dos vazamentos, ou seja, está dizendo que foi alguém da Polícia Federal, né? Ou do Supremo. Você acredita nele? Ele falou que o Zetel não é da Lagoinha. Porque apareceu ele ontem. É uma também. Piada. Tá mentindo. Né? É óbvio que ele vai proteger, mas isso foi aquela bobeada lá atrás da base, né? Deixar que ele fosse eleito presidente. Isso aí, né? Olha o preço que está se pagando, alto preço que está se pagando por uma mancada política. É verdade. Quem iria ser o presidente era o senador Omar Aziz. Exato. Lembra? Tinha aquela construção e aí eles perderam e acabou sendo o Carlos Viana, que está tendo aí uma atuação bem criticada na presidência da CPMI, né? Só ver como se deu a votação para a quebra de sigilo do Lulinha, né? Diretamente com os provedores e foram enviados para lá, inclusive uma parte criptografados que a Polícia Federal eu pediria para que quebrassem essa criptografia e nós pudéssemos ter acesso. Agora, o ministro André Mendonça tem sido muito coerente nas decisões por conta
outras que o Supremo Tribunal Federal fez. Eu critico muito a falta de decisão nossa em agir. Hoje, por exemplo, se os próprios parlamentares divulgam imagens da sala cofre, o que não poderia acontecer, há o risco de vazamento, de inviabilizar as provas e de tornar a defesa de Vorcaro muito mais forte, inclusive retirando do processo aquilo que está escrito ali do envolvimento dele, por exemplo, como ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é muito grave. A questão é essa também, né? Que é isso que vocês estão falando. O que vai ser retirado agora, né, Rovai? Vai ser só o vídeo íntimo mesmo? Claro que não. Entendeu? Vamos deixar só o que... Esse sujeito foi denunciado ontem por ter enviado 3,5 milhões de emendas para a Igreja da Lagoinha, né? Que é a igreja que tinha um banco do Vorcaro, é a igreja do Zetel, e ele fala, não tem nada a ver, o Zetel não é, não é. Inclusive não é nem casado com a irmã do Vorcaro, né? Provavelmente. Aquilo foi só uma ficção, aquele casamento de 10 milhões. Então, a igreja não tinha vínculos com o Master, o banco que eles criaram não era do Master. Cara, é um fanfarrão. Aquilo foi uma mancada, meu amigo, né? Continua, depois eu comento. Continua, Adri. Eu vou analisar a decisão amanhã com a advocacia do Senado e vamos tomar as medidas necessárias para que a gente possa colocar. Eu entendo que assim que a questão pessoal dos dados for retirada, o ministro devolverá à CPMI os dados para que a gente possa continuar... O senhor tomou conhecimento da existência desses vídeos? Tomei. Existem vários vídeos lá, que são vídeos íntimos, particulares, de pessoas que enviavam, aí possivelmente garotas de programa que eram contratadas para as festas e, ao que tudo indica, parte dessa avaliação era feita dentro desses vídeos. Agora, isso não tem nada a ver com a investigação. Isso não... Ou seja, né? as garotas de programas contratados pelo Vorcaro faziam aquilo que o Dória diz que é mentira, né? Mas que parece que fizeram com ele. Porque ele diz, não, aquele vídeo, uma montagem e tal, lá, aquele vídeo que vazou na eleição de governo do estado dele, vídeo íntimo mesmo. Tal. Então, os vídeos que tem lá são desse tipo, né? Daquele lá. E, obviamente, tem um espírito de corpo ali. Eu acho, sinceramente, que do ponto de vista da investigação, esses vídeos não vêm ao caso. Eles não vêm ao caso. Mas... é preciso registrar que eles existem, porque isto mostra objetivamente até onde ia a relação desses deputados, senadores, ministros na época com o Vorcaro. Porque tem pessoas que estão ali na gravação que tentou provar lei que beneficiaria o Vorcaro. Sabe? Então, alto lá. Não é assim também. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem sim, tem sim. Eu vou sair aqui Tá muito ruim a minha conexão, né, Dri? Eu não sei o que aconteceu. Eu vou sair e entrar de novo. Enquanto isso, eu vou comentar, Dri. Tá. Não é só a questão sexual. É a questão da falsa moralidade que talvez esteja sendo esquecida. Porque provavelmente há muitos deputados e senadores nesses vídeos de escândalo sexual, nesses vídeos da suruba, que defendem a tal moral, bons costumes, família, Deus, pátria, etc. O slogan fascista que envolve a família, que envolve diversas igrejas, e o cara fala em público e está ali num desses vídeos. Isso é motivo para vazar? Sim, é motivo. Esse sim é motivo. Isso é o caso. Porque se o cara age na vida pública defendendo uma ideia, e na vida privada ele está fazendo exatamente o oposto daquilo que ele está defendendo, então isso tem que ser mostrado. Talvez não o vídeo propriamente dito, mas tem que ser dito. Olha, há um vídeo com fulano fazendo tal coisa. Porque, cara, senão fica essa hipocrisia completa. É a única hipótese em que eu vislumbro que esses vídeos tenham que ser divulgados. Nas outras, eu concordo que não tem a menor importância. O importante é apurar o esquema financeiro. Agora, pega lá um Malafaia da vida, que defende, né, a família e a moral, os bons costumes, e ele está lá
no meio do surubão, o Renato, aí tem que mostrar, né? Tem que mostrar porque não dá. Pega um Magno Malte, que defende tudo isso, está lá com o seu uísque na mão, no meio do negócio desse. Não estou dizendo que está, viu, gente? Estou dando um exemplo. Um exemplo de que alguém que possa estar, mas que defende a ideia contrária. Aí tem que mostrar essa hipocrisia para a sociedade brasileira. Que boa parte da sociedade brasileira que se diz conservadora vota nesses caras porque eles defendem um falso conservadorismo, mas não estão exercendo esse conservadorismo que defendem. É importante desmascarar essa hipocrisia. Olha só, estamos aqui fazendo aquilo que a gente sabe fazer, curando, dando informações a quente. Né? O site, ontem eu fiz essa matéria de madrugada, contando aí do senador de sunga, não sei se vocês leram, se puder, Adri, mostrar aí. Um senador, tem imagens dele de sunga, em poses sensuais, lá com uma modelo loirona tal, e segundo quem me relatou, um cara de doidão, assim, na maior farra tal. Esse senador foi ministro do Bolsonaro. Eu não vou aqui ficar dizendo o nome, porque eu não tenho nem como provar, né? Tá lá, tá guardadinho, os caras deixaram tudo, mas o mundo político sabe de quem se trata, né? Essa matéria eu escrevi 2 da manhã, fiquei conversando até 1 da manhã com a minha fonte para trazer isso. E uma coisa que tem ali é um depósito, Felipe, de uma grana na conta de um governador de estado bolsonarista, né? Um governador de um grande estado. É preciso verificar, e a fonte não tinha checado, se porventura ele se foi declarado no TSE, porque era na época de campanha, mas era na conta pessoal. Olha aí a conexão, fechando de novo. Né? Tem o Hugo Mota lá nas fotos, ele não está em poses sensuais, já adianto. Né? Tem um esquema aí de um cara, de um ex-ministro, que é recém-casado e, enfim, gosta muito de televisão, tal. Esse cara está desesperado, está ligando para todo mundo e pedindo para não vazarem as fotos dele, porque ele não quer perder a mulher, que é muito ciumenta.